Todas as vezes que você cria um relacionamento entre uma tabela e outra, você vai criar essas conexões, né? Essas conexões de uma tabela com a outra. Então, o que seria essas cardinalidades? As cardinalidades, quando você faz as conexões, né, em uma tabela com a outra, de muitos para um, de um para muitos, de muitos para muitos, de um para um. Por exemplo, eu vou dar um duplo clique aqui nesta coluna, nessa linha, tá ok? Quando eu dou um duplo clique nessa linha, aqui embaixo nós temos esta opção da cardinalidade. Neste caso, observe para você ver que a tabela representante, ela tem um sinalzinho, o númerozinho 1 aqui, o número 1 aqui, bem colado aqui com essa base, né? Por quê? Nós estamos falando de uma tabela de dimensão. Tabela de dimensão, ela contém dados únicos, então por isso que apareceu aqui esse número 1. Agora, todas as vezes que aparecer esse sinalzinho para você de asterisco, significa que contém dados, várias movimentações de dados. Pode ser que, vou citar um exemplo, um CPF ele pode ir a uma loja e realizar várias compras ao mesmo tempo. Então, essa tabela fato, ela registrou várias compras com esse CPF. Mas na tabela de cadastro, por exemplo, só existe um único tipo, por exemplo, de CPF para cadastrar uma determinada pessoa. Então, é por isso que nossas tabelas de dimensões, ela tem esse sinalzinho de 1 e nossas tabelas fatos têm esse sinal de asterisco. Então, a cardinalidade é isso. É quando você faz essa conexão entre uma tabela com a outra e ela mostra para a gente qual foi o tipo de cardinalidade que eu quero fazer a conexão. É de muitos para um, então seja muitos para um, ok? Agora, eu tenho também a opção de 1 para 1. Geralmente, 1 para 1 é quando você acaba conectando a tabela de dimensão, né? Que são tabelas que contêm dados únicos, então você acaba conectando de 1 para 1, tá ok? E às vezes você também pode conectar de 1 para muitos, quer dizer que eu tenho dados únicos conectando com muitos dados ao mesmo tempo, né? Ou então de muitos para muitos. Pode ser que eu esteja ligando em outro esquema, né? Formato esquema aqui, em outro formato de esquema, as tabelas que contêm muitos dados nessa tabela, que contém muitos dados nessa tabela, então os dois lados vão ficar um asterisco, tá ok? Então isso é um pouco falando um pouco sobre cardinalidade. Você também pode definir a direção do filtro cruzado, né? Você pode definir que essa tabela, por exemplo, eu consigo filtrar nessa tabela F pedido, né? Ou você pode definir também aqui a direção do filtro como ambas. Quando você clica essa opção aqui, direção do filtro como ambas, você consegue filtrar dados tanto da tabela, utilizar filtros para poder, né, analisar um determinado dado, tanto da tabela D representante quanto da tabela F pedidos. Então, eu consigo filtrar daqui para aqui e também daqui para aqui, tá ok? Então, de uma tabela para outra. Quando você deixa, quando você clique aqui, né, então você consegue deixar o tipo de filtro que melhor vai atender o seu projeto, tá ok? Mas nessa aula nós vamos deixar aqui por enquanto como direção do filtro cruzado como único, tá ok? Então eu vou dar um ok aqui, ok? Então eu vou deixar como único. Então isso é para você entender um pouco sobre as cardinalidades.